Shalom, irmãos. A paz do Senhor. Podem se assentar. Essa palavra falou bastante ao meu coração. Espero que também fale ao coração de vocês. Antes disso, só lembrando que a oferta que a Ana falou para o sábado não é necessariamente financeira, né? Pode ser uma dança, pode ser algum prato para a gente comer junto, pode ser uma leitura de salmos, alguma coisa assim. Não precisa ser necessariamente financeira, amém? Agora na palavra, queria refletir um pouquinho com os irmãos. O que nos fez chegar até Cristo? Como nós aceitamos Jesus como nosso Salvador? Por que nós tomamos essa decisão? Foi porque nós percebemos que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador? A maioria dos casos não foi assim. Normalmente a gente percebe que nossa vida está numa situação precária, que a gente precisa de alguma ajuda, e nós nos aproximamos e buscamos o Senhor buscando esse alívio, esse conforto. E não que isso seja errado. O próprio Jesus fala em Mateus 11, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então não é errado nós buscarmos, nos aproximarmos a Jesus num primeiro momento buscando essas coisas. Mas o que nós fazemos a partir disso? Depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e Ele entra e Ele alivia nosso fardo, alivia nosso coração, o que nós fazemos a partir disso? O nosso coração se torna grato por essa salvação? Em Lucas 7:47 diz assim: portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, será que nós temos consciência dos nossos pecados, que nós fomos muito perdoados por Jesus? Será que nós temos consciência do sacrifício que Jesus fez por nós? O que isso significa de fato? Nós temos agido com atitudes que testificam esse amor de Jesus por nós? Nós temos consciência de quão pecadores nós somos? Então, só alguns exemplos aqui. Quem de nós nunca mentiu? Aquela mentira branca, inocente, meias verdades, omissão. Não queria chatear tal pessoa. Ou então, quem nunca olhou para outra pessoa com segundas intenções, mesmo a pessoa não sendo casado, mesmo nós sendo ainda solteiros. Ou então, quando a gente se ira contra o nosso irmão ou uma pessoa desconhecida. São situações do dia a dia que nós passamos desapercebido e achamos que não é nada demais. Mas segundo os próprios critérios da palavra, nós acabamos de admitir que somos mentirosos, adúlteros e assassinos. Então não é pouca coisa. O que nós fazemos a respeito disso? E isso é tão sério, mas tão sério, que para resolver esse problema, o próprio Deus teve que morrer em nosso lugar. Teve que morrer em nosso favor. E muitas vezes, ao nós recebermos essa palavra de confronto, a gente acaba não usando em nós mesmos. Então, eu queria ler com os irmãos Mateus 7, do 1 ao 5. Diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu irmão.
Eu queria chamar o Dani, que ele vai me ajudar aqui com uma ilustração. Aqui tem literalmente um cisco. Alguém consegue ver? Ali ele está com um tronco. Como que ele vai tirar do meu olho? Obrigado, Dani. Agora ele está agradecendo por eu não ter falado sobre o camelo e o buraco da agulha, né? Então, às vezes, a gente passa batido por o texto e a gente acha que é só uma ilustração simples que Jesus está falando, mas quando a gente olha a situação, a gente vê o quão absurdo é. E como facilmente nós fazemos isso. Às vezes, a primeira palavra de confronto, a gente pensa, fulano é tal coisa. Fulano precisava ouvir. Precisaria ouvir isso. Então, a gente não pode usar esses textos para acusar o nosso irmão. E a gente acabou de falar que somos adúlteros, mentirosos, assassinos. E, às vezes, nós queremos nos esquivar de algumas coisas e falamos, eu já menti, mas nunca adulterei, nunca fiz isso. Eu já fiz isso, mas nunca senti inveja, então eu não sou assassino. Vamos ler o que diz em Tiago 2,10. Tiago 2,10 diz assim: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Então, nós não podemos tentar nos livrar, tentar safar na nossa pele por tecnicalidades, não é exatamente assim, pelo menos eu não fiz isso, não fiz aquilo. Vamos continuar a leitura de Tiago, no 12, diz assim: portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver mostrado misericórdia, mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Então, a lei, ela demonstra o amor e o cuidado de Deus para a nossa vida. O que Deus quer que nós façamos é que nós não acusemos o nosso irmão, não acusemos as pessoas lá de fora, mas que nós amemos e sim, no caso das pessoas de fora e também nossos irmãos que errem, nós exortemos na palavra, não colocando-nos superiores a eles, acusando e apontando o dedo, você está errado, mas apontando as falhas da nossa vida e falando, veja, eu sou pecador como você. Veja, eu também preciso da misericórdia de Deus. Veja, Deus mudou minha vida e Ele pode mudar a sua. Se nossa vida aqui fosse um filme de Velho Oeste, não seria separado de pessoas com chapéu branco, que são os mocinhos, e chapéu preto, que são os vilões. Seria todo mundo com chapéu preto, só Jesus teria o chapéu branco. Então, nós não podemos nos colocar nessa posição acima e julgar o outro. Então, esses pecados que nós cometemos, essa vida pregressa que nós vivemos, ela é tão séria, como eu disse, ela custou a vida de Jesus. Ele teve que se entregar. Mas o amor dele é tão grande que ele fez isso de bom grado. Jesus orou para o Pai falando, se cumpra a tua vontade, faça o teu querer. Jesus, ele morreu feliz por nós. Porque ele sabia que a sua morte e a sua ressurreição nos levaria ao encontro do Pai. Restauraria a nossa vida com Jesus. Uma aliança com o Pai. Então, vamos ler agora uma passagem em João 13. Essa é a passagem conhecida de lavagem dos pés.
Diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, e vocês devem lavar os pés um dos outros, eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Essa palavra, esse texto ele é tão poderoso, ele traz tanto significado para a nossa vida. O primeiro e mais óbvio é esse que nós estamos falando sobre nós não nos julgarmos melhores que ninguém, nós não trazermos condenação sobre a vida da pessoa, mas sim nós servimos, né? Nós somos emissários de Deus para servir as pessoas. E o segundo ponto aqui é a referência que Jesus está fazendo aqui, quando ele fala aquele que já tomaram banho, ele está falando do batismo. Então a pessoa já passou pelo arrependimento, ela já passou pela sua conversão e ela foi batizada, então ela lavou o corpo, lavou a cabeça. E os pés representam a nossa jornada. Aqui na vida nós vamos ainda pecar, nós vamos errar. Mas Jesus está lá, querendo lavar nossos pés, nos redimir novamente. Nós não precisamos tomar banho completo novamente. Nós não precisamos passar por um novo batismo, uma nova conversão. Mas o nosso arrependimento, ele é diário. Jesus está lá para limpar os nossos pés, sempre que nós precisarmos. Amém? Essa palavra, ela tocou bastante no meu coração. Eu estava conversando com a Stephanie a respeito, porque tem várias coisas que a gente lê a Bíblia de uma forma meio corrida e a gente não se atenta com a profundidade que o versículo realmente tem, que o texto está falando. Então, eu peço para que os irmãos, quando forem ler, peguem a Bíblia de forma de realmente a estudar. Não ler por cima só para conhecer. Claro que é importante você conhecer a Bíblia de capa a capa, mas é importante nós gastarmos tempo investindo no nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus aqui, ele lava os pés de Judas, mas não fez muita diferença, porque Judas já estava decidido. Judas já tinha rompido o relacionamento dele com Cristo, ele já estava decidido a trair. Então, nossa vida não pode ser assim, uma vida obstinada, que nós vivemos aqui em comunhão com outras pessoas, mas nós vivemos em pecado, decidido a não mudar. Nós não cremos que nós temos um destino fixo, mas nós precisamos tomar decisões
No Antigo Testamento, quando Josué fala para o povo, decidam pelo Senhor, Deus falava, eu coloco diante de ti bênção e maldição, escolhe o caminho. Deus falou para Caim, o pecado está ao seu redor, cabe a você a dominá-lo. Então, que nossa vida seja uma vida entregue ao Senhor. Que as passagens que nós lemos, nós busquemos um relacionamento com o Senhor. Buscar o que o Senhor quer falar comigo enquanto eu leio. O que o Senhor quer tratar comigo. Depois nós vamos tratar o nosso irmão pela experiência que nós tivemos, nosso relacionamento com Deus. Deus nos cura primeiro para que nós possamos curar o mundo lá fora. Nós não somos donos da verdade, mas nós somos portadores da verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. E ela se manifesta em nossas vidas. Para isso, nós não podemos ser um obstáculo. Nós não podemos deixar que as fontes que jorram do nosso interior fiquem podres. E como se transforma isso? É quando você vai aterrando, você vai colocando pedra, aí aquela água vai ficando parada, vai fedendo. Se nós queremos ser uma fonte de água viva que continua a jorrar, nós temos que falar, nós temos que ler, nós temos que agir, nós temos que ser testemunho. Porque é para isso que Deus nos chamou, para sermos testemunho do seu nome. Isso em toda a palavra nós buscamos isso e encontramos. Esse era o propósito de Deus com Israel, de fazer uma nação que as pessoas olhassem e vissem a Deus, que fossem testemunhas. E hoje não é que não existe mais Israel, não, isso foi ampliado, não é só mais uma nação. É nisso que Pedro fala que nós somos chamados para ser nação santa, sacerdote real. Todos nós somos emissários, todos nós somos sacerdotes. Nós somos chamados para fazer diferença lá fora. Isso é desde pequeno. Isso é desde de uma idade média, vamos dizer assim. Isso é para as idosas. Isso é uma vida. Viver a vida diante de Cristo. Então, Moisés ele foi chamado para libertar o povo com quantos anos? 80 anos. Quem tem 80 aqui? Ninguém ainda. Ainda não. Então, quando chegar a 80, vai ter mais 40 ainda para andar no deserto. Conduzir o povo. Então, Deus, ele nos dá a vida e nos dá uma vida com abundância. A gente necessita de algumas coisas aqui na Terra. Às vezes nós deixamos abalar por essas situações. Mas de que nós precisamos se não for do Senhor? Porque essa vida aqui é tiro curto. Por mais que seja 120 anos, é um piscar de olhos. Ainda mais se comparado com a eternidade que nós vamos passar ao lado do nosso Senhor. Amém? Levante-se, vamos orar ao Senhor, engrandecer o seu nome. Queria agora que você fizesse uma oração de entrega e de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida e que ainda vai fazer. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor tratou o nosso coração para que nós pudéssemos responder ao Teu chamado, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, Pai, a receber a Tua palavra, mudar nosso coração, Senhor, cada dia, para que nós vivamos a Tua palavra e sejamos testemunhas do Teu nome lá fora, Pai. Nós vemos tantos casos de pessoas que foram perseguidas, o próprio testemunho dos apóstolos, Senhor, que não tremeram diante da perseguição. Apóstolos que antes, quando eram discípulos, fugiram quando o Senhor foi preso. Os discípulos fugiram, morrendo de medo. Mas depois tiveram sua vida transformada e não negaram o Senhor.
mesmo que isso custasse a vida, porque eles sabem que viver é viver para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua palavra a cada dia, Pai. Porque aí nós seremos felizes. Nossa felicidade está em Ti, nosso amor está em Ti, nosso prazer está em Ti. Porque o Senhor é o provedor de todas as coisas boas. Todas as coisas boas fluem de Ti, Pai. E nós precisamos e queremos estar mais na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém.